A dança da vida é o ritmo da morte. Bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo rotineiro sobre a nossa leitura de mundo, né? Análise de conjuntura sobre as verdades que nos cercam. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar para fazer aquela velha inscrição, a marcar aquela sinetinha e escrever seus comentários a partir do que você consegue interpretar ou entende ou discorda do que a gente trata em nosso canal. Você também está convidado a fazer uma visitinha a outros objetos, né, de estudo na nossa revistinha eletrônica. São vídeos que estão disponibilizados e que você pode também continuar participando a partir de seus comentários, suas análises, para permitir que a gente morra um pouco menos ignorante. Também pode distribuir para os amigos, conhecidos, aqueles que vocês acreditam que desejam uma felicidade terrena, por enquanto as coisas não se acabam tudo de vez. E nós vamos ver por que está correndo sérios riscos. Pois bem, vamos começar fazendo aquela nossa breve relatação, nosso breve relatório sobre as últimas coisas que ocorreram nas últimas horas, né? Tudo continua correndo como, né, como combinamos. A Europa está sob intenso combate, a Ucrânia praticamente já perdeu, já não domina mais nenhum litoral, perdeu de vez tudo. O porto de Odessa está sob custódia russa, não existe mais tráfego de navios graneleiros saindo da Ucrânia em direção ao Bósforo, não existe mais disputas, vamos dizer, ao largo do Mar Negro, onde a Ucrânia ameaçava tirar as ações da Rússia, né? E o tiro que foi pela culatra transformou o Mar Negro justamente no lago russo. Nós tivemos também a informação de que os Estados Unidos, no caso do Golfo Pérsico, o conflito contra o Irã, ele retirou algumas sanções, inclusive algumas que estavam dirigidas a personagem, a empresas ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica, e, de certa forma, essa coisa aconteceu assim na surdina, sem muitos aparatos. E também foi sem negociar com o Irã, né? Não é fruto de negociações com o Irã, porque o Irã está se referindo a essa coisa de negociações com os Estados Unidos e diz que está na estaca zero. O que o Irã está informando é que continua suas negociações e já estão bem avançadas com o Omã para construir uma metodologia para administrar os mecanismos, a sistemática de administração do Estreito de Hormuz, pelos dois. Também nós tivemos aí a participação, vamos dizer, espetacular do comandante americano do CENTCOM, estadunidense lá do CENTCOM, que estava conduzindo essa guerra por Gorbachev. Ele, de fato, pediu algumas orientações para seus subordinados, através de e-mail. Veja o nível que a coisa... Olha o nível que essa guerra foi aberta, olha o nível que foram para a guerra com os iranianos. O comandante americano estadunidense, né, do CENTCOM, passou um e-mail para os seus subordinados pedindo alguma saída, arranjarem para ele, fazerem sugestão de como conduzir os próximos passos da guerra. Além disso, ele fez um comunicado e abraçou aí para o mundo todo, dizendo que, para a imprensa, né, a imprensa de Gorbachev, informando que o celular foi responsável pela derrota para o Irã. Ele está botando a culpa no celular. Gorbachev também um pouco eufórico, já surpreso, entre aspas, obviamente, né? Mas ninguém tem certeza de fato,
é que os estoques estavam vazios, né? Houve um buraco sem fundo no serviço logístico de munição, mísseis, tanto os interceptadores, né, chamados vetores de defesa, quanto o sistema de ataque, e descobriu que o depósito está vazio, e aí, nesses 2 dias aí, teve um encontro com o Hegseth lá em Camp David, e aí jogou umas pedradas, deu uns cacete, uns catulé em Hegseth, querendo explicações por que essa situação de falta de munição está sendo motivo de não jogar pedra no Irã. Coisa mais ou menos assim. Por outro lado, também ali no outro lado da Península Arábica, o Ansar Allah, que continua com seus porta-estandarte lá, dizendo que o Golfo está trancado, o Estreito está trancado para as forças, para os tanques, os navios petroleiros sauditas, continua seus ataques e continua ameaçando. Tem uma coisa agora no ar, que é que ele está ameaçando, dizendo que quer também cobrar uma taxa de permeio. Observe aonde essa coisa está indo. E hoje, para a nossa análise, nós vamos tentar conversar sobre umas coisas interessantes, que a quebra do fluxo nesses 2 estreitos estão a provocar, e parece que ainda não foi muito bem pensado, né? Os analistas, parece que os lados dos 2 lados do muro, eles ainda não perceberam o que pode acarretar, o que está como passo seguinte de consequência, ou seja, na chamada causa e efeito movimento da física, do causa e efeito, o que vai redundar esse negócio de trancar esses 2 estreitos e esperar que vão administrar, tanto o Irã quanto o Ansar Allah. À primeira vista já está a coisa a coisa totalmente, vamos dizer, menos problemática é o fato de querer cobrar a taxa. Pagar a taxa é o de menos, não é o problema. E nós vamos ver agora, numa análise simples, por que esse problema não é o maior, né? Que é o que eu estou dizendo, parece que não perceberam ainda, não fizeram ainda uma análise mais profunda, e a gente aqui vai levantar algumas lebres, sobre o aspecto de o Irã e o Ansar Allah manter o controle através da fichinha, né? O controle nominal das embarcações que vão passar para dentro do Golfo Pérsico ou sair do Mar Vermelho para o Golfo de Aden, né? Isso nós vamos ver. Como a gente viu aí, já está levantando a situação, já está sendo levantada a possibilidade de, além do Estreito do Hormuz, o Irã fazer a chamada cobrança da taxa, dividi-la obviamente mas fazer um controle das embarcações que entram e saem do Estreito, auferir alguma importância econômica da própria existência do Estreito ali, como uma coisa estratégica, geograficamente colocada à disposição do Irã. Do lado do Mar Vermelho, nós temos o Estreito de Bab el-Mandeb, que também os Houthis já estão buscando essa possibilidade. É o país mais miserável, ou seja, é o mais pobre da Península Arábica. Isso, de certa forma, entraria uma receita, inclusive porque é o que não tem, ele não dispõe de petróleo no nível que os outros dispõem, né? A possibilidade de produção, o que conseguiu retirar de sua área, como Iêmen, a gente já teve aqui falando em pouco mais de 60 mil barris diários. Então, é um país pobre, considerado as circunstâncias da Península Arábica. E isso seria uma fonte de renda, obviamente, uma coisa muito boa, né, para se aproveitar. Mas observem, veja que, principalmente no caso do Irã, essa coisa de entrada de receita que não estava na conta antes dessa guerra começar, não se imaginava, não se tinha nenhuma noção de que isso poderia vir a ser tocado. Mas o que se torna mais perigoso no aspecto desse controle é as outras consequências para o império que está morrendo. O que eu estou querendo dizer? O império que está morrendo, ele
se utilizava de alguns mecanismos antes de ir para a força bruta, como foi o caso de ir agora com o Irã, em todos os seus eventos de conflito, ou seja, não propriamente conflitos quentes, na chamada Guerra Quente, mas o conflito de natureza ideológica, de natureza comercial, os seus interesses, às vezes, estratégicos, né? A questão de fonte de matéria-prima, tudo ele conseguia garantir uma certa submissão do mundo, porque hegemônico era até agora, usando alguns elementos, alguns recursos que a economia permite. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o aspecto do petrodólar ser a moeda de negócio do mundo permite uma forma de controle, né? O controle monetário e financeiro do mundo, de como as negociações são feitas, como as negociações comerciais são entabuladas. E aí todos aqueles que estão dentro dessa sistemática estão obrigatoriamente debaixo do controle do seu sistema. É o caso do SWIFT. Vocês todos lembram da operação que foi feita com a Rússia, quando começou a questão da Ucrânia. Pois bem, então tem essa coisa. Tem a outra coisa que é a da sanção pura e simples, que também é econômica. É aquela coisa de tornar o colonizado, o submetido, ou o insubordinado, no caso, que é mais próprio isso, num processo de conversão forçada pelo aspecto da sanção comercial. Isso é, proibir fazer negócios, vender e comprar de outras figuras do mundo global. Ou seja, essa hegemonia, esse petrodólar, essa hegemonia econômica, toda essa situação em que o Império veio transcorrendo desde o final da década de 70 para cá, tornou, vamos dizer, muito fácil, a ponto de esse processo de dominação só recorrer à força física, à força militar, como chamado última ratio, como último recurso. Embora promova tantas guerras, embora promova muitas guerras, obviamente, mas há um grupo de guerras que é fomentado pelo regime, pelo Império Hegemônico, apenas, única e exclusivamente para continuar vendendo, participando da máquina de guerra, do processo produtivo da máquina de guerra, que é quem financia as campanhas presidenciais. Ou seja, há situações em que o Império ele não tem uma guerra que é de conquista, e nem a natureza dessa que o Irã está vivendo agora. Às vezes ele tem a guerra onde o Império Hegemônico vende arma para os dois lados em conflitos. Ou seja, ele fica do lado de fora se aproveitando do sangue que é derramado e do dinheiro dos dois lados. Ele vende arma para um e vende arma para outro e ganha o dinheiro e mantém esses pseudos que poderiam ser adversários dividido. Esta é a realidade do Oriente Médio. Então, nessa circunstância, assim, por exemplo, a situação do conflito com os curdos. Veja que os curdos estão dentro do Iraque, estão dentro do Irã, estão dentro da Turquia, estão dentro da Síria. Todas essas áreas, que são, de certa forma, territórios um pouco, vamos dizer, artificiais, são territórios que, quando da queda do Império Otomano, o Império Britânico chegou, fez uma divisão, criou o Kuwait, por exemplo, é fruto disso. As nações que são artificiais, sem nenhum, vamos dizer, sem nenhuma trajetória histórica cultural. E aí criou as fronteiras e botou, eu estou usando o exemplo do Kurdistão, o exemplo dos curdos, botou os curdos distribuídos em várias dessas nações, para permitir que nos intestinos eles se dividissem. Então eles têm mercado para vender a guerra, vender as armas. E teriam, facilita o controle, ficam ali administrando aquilo ali. Vejam que Osama Bin Laden é uma criação do Império Hegemônico. Embora depois ele destrua seus adversários, Saddam Hussein, uma criação do Império Hegemônico, foi armado para derrotar o Irã logo no início da Revolução Islâmica. 10 anos de guerra. 8 anos de guerra. Então,
tem essas características. Então, o que eu estou querendo dizer? As sanções funcionam dessa forma. Mas, olha, primeiro vamos tentar entender porque o que é essa questão dos estreitos, dos gargalos do mundo, eu digo gargalos marítimos, por que é importante para o império que estava morrendo e aonde se insere o conflito desse império que está morrendo com a, vamos dizer assim, com a dicotomia do chamado corredor da seda, cinturão da seda, nova rota e tal, que está sendo construído, a logística está sendo construída com os recursos, com a ideia, com a engenharia chinesa, para concorrer com o império que está morrendo. Então, a primeira característica que a gente tem que entender é o seguinte, qual é a importância? Veja, todos os impérios ocidentais, os últimos 500 anos, foram de impérios que tinham supremacias do mar. Eram impérios marítimos. O Império Britânico era isso. Por quê? Porque a partir das grandes descobertas, que também foi provocada por uma situação. Ora, primeiro você teve na Turquia, o Império Turco-Otomano se instalando, derrubando Constantinopla e quebrando o canal de Constantinopla, o Bósforo, para os links, porque antes das descobertas, a conversa com a Ásia, o comércio da Europa com a Ásia, ele era quase integralmente conduzido por territórios, por via terrestres, né? A chamada faixa continental. O continente em si é euroasiático, então a massa de terra ligava a Ásia à Europa. E era essa, vocês conhecem a famosa história de Marco Polo, né? O italiano. Então, o Marco Polo é exatamente o símbolo desse processo de comércio anterior às descobertas, anterior às grandes navegações. Mas a partir do momento que Constantinopla caiu e que as navegações descobriram um novo mundo, viajaram pelos oceanos e acharam outros caminhos para chegar à Ásia pelo mar, os estreitos passaram a ter importância. E os impérios, a partir daí, todos no mundo ocidental, passaram a ser impérios marítimos. Eram impérios construídos a partir de sua capacidade de conquista no mar. Todos, português, britânico, holandês, francês, até chegar no americano. Todos foram coisas construídas pelo mar. E aí, nisso está a importância dos estreitos. E aí você insere todos os estreitos, né? Bab el-Mandeb, Hormuz, Malaca, Gibraltar, Suez, que foi construído, Panamá, que foi construído, e tal. Todos esses gargalos, eles sempre foram importantes para o Império de Plantão. E, aliás, só se tornava um império a partir do momento que conquistavam, né, dominavam geopoliticamente essas áreas de gargalo. E não é sem razão as 800 bases americanas espalhadas pelo mundo. Não é sem razão os porta-aviões americanos. A força de projeção americana, ela se dá com os porta-aviões, que são bases que viajam para em qualquer lugar do mundo. É verdade que nesse exercício agora no Oriente Médio, no Golfo, na guerra do Irã, esse modelo ele foi desbastado, né? Vejam que a nova tecnologia permite tornar uma coisa um inferno em alto mar. Essa história da cidade, né, em alto mar carregando os aviões. Os porta-aviões são cidades marítimas. Então, o que ocorre é, todos os impérios foi assim. E no caso que a gente está vendo agora, a Marinha Americana tinha isso. Quando Gorbachev assumiu, vocês lembram, ele atacou diretamente, logo, instantaneamente, o canal do Panamá. Por que ele atacou ali? Porque ele chegou no momento em que o império está morrendo.
Quando ele chegou, o Império já tinha iniciado a viagem de regressão. Ele, inclusive, já tinha iniciado o processo de aceleração com a chamada guerra que o Bibi deixou, o Bidê deixou, né? Que é a guerra na Europa. Ao provocar a guerra na Europa, o que Bidê fez foi apressar essa morte imperial, porque é com essa guerra que o SWIFT foi para o pau, é com essa guerra que as sanções também começaram a ir para o pau, é com essa guerra que, vamos dizer, que a OTAN está se desarmando, se desarmou. E o petrodólar iniciou o processo de afundamento. Então, Bibi doidão, Bidê, o velho débil mental, ele já tinha iniciado a aceleração. Então, quando Gorbachev chegou no segundo governo, ele já chegou sabendo que tinha que confrontar a China, tomando de volta as possibilidades que a China tinha em torno desses gargalos. E o Canal do Panamá, que é o mais vizinho, é o do Império, no quintal do Império, e tinha alguma justificativa jurídica que ele podia apresentar para o mundo, de forma que ele chegou e desnudou. Mas observem, em relação ao Canal do Panamá, já está circulando pela vizinhança que, por pressão da China, do Dragão, o Panamá já se submeteu, ou seja, os dois, vamos dizer, dois portos praticamente que a China dispunha nos dois lados dos dois oceanos, tanto Atlântico quanto Pacífico, ela já está de volta administrando os seus pontos de chegada. Ou seja, já existe um processo de reconquista. Mas, independente disso, veja, a China não se envolveu em disputar no mar. Ele está vindo disputando o comércio com os americanos, mas não estão dirigindo a coisa para o mar. Ao invés disso, o que o China fez? O que o Dragão fez? O Dragão mudou. O projeto do Dragão alterou a perspectiva de como se realizaria o comércio desse século que tá vindo, nesse novo modelo de gestão do comércio que a China traz para o mundo. E qual é essa mudança? Essa mudança é a famosa rota, cinturão e seda. Cinturão da seda, rota e cinturão, né? Como chama lá. Por que isso é importante? Porque todo mundo fala disso, principalmente o Império. Porque é que todo mundo tem se dedicado a combater essa ação logística da China. Porque isso busca anular o poder marítimo dos impérios que tiveram até agora dominando o Ocidente. Tirar a importância de todos os gargalos marítimos que o comércio imperial tem. Por quê? Porque essa guerra que ocorreu ali, que o Irã fechou Hormuz, ela é uma guerra que tinha o objetivo de tirar a China de dentro do negócio do Oriente Médio, ou seja, da sua fonte de energia. Por isso que, para Gorbachev, o Estreito de Hormuz não é uma coisa de pagar o tal da taxa, do pedágio, não. O que está por trás da importância para o Império é porque o Irã vai controlar quem entra, quem sai, ou seja, para onde vai a energia do Golfo Pérsico. E o pior, vai controlar como se negocia, portanto, Petro e Yuan. É o que ele já ameaçou. Já é 2 danos aí. Um, vai estar municiando a energia necessária para o concorrente, e 2, vai usar a moeda do concorrente para garantia, né, para lastrear o comércio, que é a morte do petrodólar. Portanto, o que está por trás dessa operação é uma coisa muito mais importante. Ela não se resume a essa história de quebrar, de pagar ou de não pagar a tarifa. Porque a tarifa de $1 por barril, ela dá... O tanque que carrega 1 milhão de barris de petróleo vai pagar $1 milhão. Se o conflito continuar e se continuar fechado e se der crise, o dólar sobe para 250. $200 o barril.
Isso é muito pior para quem estava com barril a 73, 67, 73 dólares o barril. Então o problema é outro. Percebeu? Então, o que eu estou querendo dizer? Então, o histórico dos impérios ocidentais se dava pelo controle dos gargalos do mar. Então, o domínio do mar, por isso, a maior força, a força mais importante do controle americano é a marinha. Por isso, eles tinham a marinha mais forte do mundo. Agora já não é mais. Já descobriram aí que a coisa está toda perdida. Essa é o problema que Gorbachev está desesperado, ele não está dormindo. Ele deu uns cascudos no headset, porque ele agora não sabe, ele jogou no mato o poderio militar que os Estados Unidos tinham, porque era o poderio da força expedicionária, o poderio da marinha, o controle dos mares. E é isso que ele vai perder. Fora isso, tem o negócio do Ártico, tem o controle do Ártico, que ele quer a Groenlândia, porque queria reduzir esse dano. À medida que o degelo ocorre no Ártico, lá vai sobrar águas navegáveis para trafegar o comércio da Rússia e da China. E ele queria ter o controle disso também. Porque é só a isso que se dedica o império que quer ser hegemônico ainda. É só a isso que se dedica o império. É garantir que controle aonde passa a mercadoria. E ele possa controlar a ponto de virar gargalo, a ponto de ele cessar determinados fornecimentos. E aí ter o controle. Porque, de certa forma, se mantivesse o controle, se não tivesse o chamado corredor logístico de cinturão e rota, e se só dispusesse do chamado corredor marítimo com os estreitos, e ele tomando os estreitos, ele podia simplesmente, só com o controle dos estreitos, dizer que o dólar continua, mesmo que não seja mais com petróleo. Percebeu a jogada? Ele podia usar o gargalo para substituir o que ele ia perder. Esse é o drama. Agora, o importante também em relação a essas coisas que estão ocorrendo são as consequências da trancada dos estreitos. E agora entrou Bab el-Mandeb. E veja que Bab el-Mandeb não se refere, eu já disse, não se refere só a petróleo. Bab el-Mandeb se refere ao comércio integral feito entre a Europa e a Ásia, de todas as mercadorias, porque tudo passava por ali, entrava no canal de Suez, descia o Mar Vermelho, passava em Bab el-Mandeb, pegava o Golfo de Aden, descia no Índico e ia para qualquer lugar da Ásia. E aí o Ansarallah quer também cobrar a taxa. Mas veja, alguns analistas já estão analisando como é o mecanismo que está sendo tratado, já está quase já chegado ao acordo, já em 48 horas, estão esperando que em 48 horas mais ou menos, Irã e Omã anunciem a abertura do Estreito de Hormuz. E aí, o lance é o mecanismo, né? A sistemática de controle ali na entrada, o ingresso e a saída de dentro do Golfo Pérsico. Esse é o susto que nesse exato momento o Ocidente está medroso. Quando eu falo Ocidente, o Império Ocidental decadente. Por quê? Porque o mecanismo que está sendo tratado ali, no início nem o Irã sabia, mas pelo jeito agora descobriu, é que ele simplesmente vai rebentar toda e qualquer perspectiva de sanção. Ele vai retirar a maneira como o sistema vai funcionar lá, o controle, vai fazer com que o império que está morrendo não tenha mais nenhum poder de sancionar ninguém. Já pensou? Ou seja, pode cair da noite para o dia as sanções não só para a Rússia, China e Irã. Pode tornar ineficaz, vamos dizer, sem efetividade, as sanções para Cuba, por exemplo. Cuba, Nicarágua, Venezuela, etc, etc.
Todos, Coreia do Norte, por quê? Porque isso diz respeito a quem vai segurar as grandes embarcações comerciais. Esses navios, tanques, os petroleiros e os outros navios também, os navios que trabalham, por exemplo, com os containers, eles são segurados. As grandes seguradoras, ninguém bota uma coisa daquele tamanho no mar para carregar bilhões, vamos dizer assim, em valores, sem fazer o seguro. E o grande problema das sanções é que facilitava muito o controle das sanções porque centralizava praticamente todo o processo de controle, a partir dos seguros, por exemplo. Ficava muito fácil administrar, aplicar sanção. Por quê? Porque os Estados Unidos, o Império aplicava sanção não só ao país, ao país comprando e vendendo. Aplicava sanção àqueles desobedientes que teimam em vender para eles. Aplicava sanção naqueles teimosos que teimam em comprar. Na China, por exemplo, as sanções são aplicadas porque comprava o petróleo iraniano. Então, a realidade é, eu não faço ideia, vou fazer um chute aqui, mas a realidade é que provavelmente há em torno de 120 países recebendo algum tipo de sanção de todos os países do mundo. Em torno de 120 recebem algum tipo de sanção do império que está morrendo. Algum tipo de sanção do império que está morrendo. E como ele faz para controlar? Como é fácil controlar? Não tem uma dificuldade logística para manter esses controles? Se sabe ou não sabe, se está comprando, vendendo, se está deixando de vender? Tem. Veja, a Índia é aliada, mas é sancionada. A Rússia não é tanta adversária, mas é sancionada. A Espanha, pelas posições que toma em relação a Israel agora, uma sanção. Percebeu o que a gente está vivendo? Todo mundo tem algum tipo de sanção. Só que a maneira como o controle do Golfo Pérsico vai ocorrer, a questão do Estreito de Hormuz administrado pelo Irã, e eles estão desconfiando que a forma do controle, a sistemática que o Irã está preparando com a mão para fazer o controle, pode exigir uma documentação que vai inviabilizar o processo do sancionamento, até a partir das chamadas seguradoras. Ou seja, depois que deixar de sancionar o navio que vai para o Irã, vai deixar de sancionar o navio que vai para Cuba, para a Coreia do Norte. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, a arma imperial que ela submeteu todo mundo até agora pode cair da noite para o dia. Eu estou levantando essa possibilidade aqui agora porque ainda não sabe as claras o que de fato está vindo. Mas tem muito nego suspeitando. Olha, já tem analista aí chamando a atenção para esse lado da sanção. Que aí, isso é muito mais importante do que cobrar a taxinha de $1 no barril de petróleo, rapaz. Esse é o negócio que o Império não pode perder. Foi muito idiota. Provocou uma coisa que agora não é só a bomba atômica do Irã para pressionar o Ocidente. Ela é uma vacina para todos os rebeldes. Olha o nível da engenhoca que Bibi Doidão e Gorbachev inventaram nesse final de, sei lá, meu final de vida. Percebeu a jogada? Eu só chamei a atenção eu só vim aqui para chamar a atenção para esse problema. Nesse exato momento, o que está por trás, eu digo, é efetivo, o que de fato, a relação causa e efeito. Ah, não, estamos aqui, vai cobrar as taxinhas para entrar dentro do Golfo Pérsico, tá bom. Aí é só isso, a coisa não. De repente você descasca a balinha para botar na boca, para não chupar com casca, e aí vê que dentro é que o bagaço está doendo, é dentro que o negócio vai arder. Para Bibi Doidão e Gorbachev. Percebeu a jogada? Nesse exato momento, essa operação pode estar retirando um dos instrumentos mais sacanas para produzir injustiça, para atacar inocente. Veja, são as crianças em Cuba que estão deixando de tratar o sistema dentário. São as crianças na Nicarágua que estão deixando de ter escola e posto de saúde. Percebeu? São as pessoas no Oriente Médio que não têm remédio, comida.
os palestinos. É tudo inocente. A sanção ela é a coisa mais escrota, eu digo, como gestão geopolítica, que o homem inventou para punir inocente, para pegar inocente, para destruir países, para transformar povos em escravos, sem dar tiro, sem fazer nada. Essa é a coisa. Eu gostaria de ver o que você tem para dizer sobre esses assuntos. Você pode participar, coloque seus comentários, assinale a sinetinha, dê uma curtida para o YouTube entender que tem muita gente precisando disso para ser feliz. E aí você ajuda o nosso canal. Faz isso aí e bote seus comentários. Ajuda a gente a desvendar mais coisa que está por trás desses eventos. Deem uma olhada e distribuam. Beleza? Eu vou deixar aqui agora para não ficar muito longo, porque eu também estou com o corpo dolorido, querendo doer e não posso mais falar muito. Então, minha limitação exige isso. E aí eu deixo vocês com o Double Playboy. Beleza? Então, de forma que eu vou ficando por aqui. Até! Te angustia, tenho vivo na memória, nasce fêmea apenas frâmea, quem sabe talvez escória do sonho que acordei, te trago uma nova história, o macho nascerá da fêmea, com sina emancipatória. Meu mundo patriarcal abandonei outrora, por isto ao invés de amor, amor. Por isto ao invés de amor, amor. Lara, 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 lara.